Bem-vindos a mais um programa Saudações. Eu sou Érica Fernanda, apresentadora dessa jornada feita com muito carinho para você. E para quem ainda não conhece este programa, deixa eu te contar. Aqui nós buscamos levar informação de qualidade que acrescente na vida das pessoas. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, muito negligenciado, muito subestimado, que é o vício em redes sociais. Você já se atentou para isto? O vício nas redes sociais, ele tem se tornado um dos maiores desafios da vida moderna. O uso excessivo dessas plataformas afeta o sono, a concentração, as relações pessoais e até a saúde mental. Cada curtida e notificação ativa mecanismos de recompensa no cérebro, criando um ciclo de dependência que muitas vezes passa despercebido, mas que pode comprometer o bem-estar, o equilíbrio emocional. E hoje, para falar sobre esse tema tão importante, eu convidei Nanda Braga, que é terapeuta, psicóloga, e ela vai explicar para a gente quais são os problemas, né, de estar viciado, como identificar se a gente está viciado nas redes sociais, enfim. Fica aí que o tema é muito interessante. Nanda Braga, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o meu convite. Olá, obrigada a você. Sinto honrada. Gente, eu vou começar perguntando para ela o que de fato caracteriza um vício em redes sociais. Como que a gente pode saber se a gente está de fato viciado nas redes sociais? Então, a rede social, ela, como você bem disse, ela gera um sistema de dependência. Tudo aquilo que a gente não consegue controlar, gera um vício. Então, é como se fosse a bebida, os jogos, o trabalho. Se você não tem controle sobre o que você está fazendo, de parar, de pausar, isso já é considerado vício. Então, é quando a pessoa realmente ela não consegue ficar sem. Ela está ali o tempo todo, tem que estar conectada, é uma dependência mesmo, uma dependência assim como a dependência no álcool, não é, Nanda? E Isso, exatamente. como que nós podemos diferenciar o uso saudável do uso excessivo das redes? O uso saudável é quando você tem autonomia sobre as suas escolhas. Quando você gera dependência, é uma compulsão. Então, você não consegue parar, você acorda, já pega o celular, e você está sempre pensando ali em como gerar mais dopamina, mais prazer, e isso vai afetando não só o trabalho, a vida social, mas principalmente a mente. Nanda, isso também acaba com a concentração, né? Nossa, demais. Se a gente for parar para ver nas escolas hoje em dia, né, que inclusive teve que ser parada, né, porque as crianças não sabem parar, né, não tem essa consciência, e os adultos também. Então, hoje em dia é um problema grande. Uma grande verdade é que nós estamos, sim, todos viciados nas redes, não é, Nanda? Isso, E a com gente não certeza. percebe isso, porque já faz parte do nosso dia a dia, já faz parte da nossa rotina. Mas teste para você ver como você não consegue passar um dia sem. Já é meio que automático a gente ali no meio das nossas obrigações pegar o celular. Existe um perfil que estamos todos viciados, né? Desculpa a gente falar isso, mas isso é um fato. Mas existe um perfil de pessoas mais vulneráveis a desenvolver esse tipo de dependência? Sim, as crianças e adolescentes. Eu, por experiência, por exemplo, né, eu sou muito nova, eu tenho 24 anos. Então, eu cresci com as redes sociais. E quando a gente é criança, a gente busca por essa aprovação, a gente precisa de se sentir pertencente a um grupo. Então, nas redes sociais, hoje em dia, se você tem tantos seguidores, dentro da escola você é popular. Se você não tem tantas curtidas, você acha que você não é tão importante. Então, a criança, como ela não sabe se autorregular, isso termina causando
problema, né, da construção do eu, de quem eu sou. E então, por conta são os Nossa, mais. é gravíssimo, né? Porque se muitos adultos não sabem lidar com isso, com essa validação quando ela não vem, imagina só uma criança. Isso. Nanda, o que acontece no cérebro quando nós usamos as redes sociais que nos faz querer voltar o tempo todo sem que nós nem percebamos sendo algo já instintivo? O nosso cérebro ele tem um neurotransmissor chamado dopamina. E a dopamina ela é um sistema de prazer e recompensa. As redes sociais elas foram muito bem estruturadas para gerar esse vício mesmo. Então, cada curtida, cada Reels que você assiste, você está ativando esse sistema dentro do seu cérebro que vai gerando esse vício. É como se fosse os jogos, né, uma série, qualquer coisa que vá ativando muito rápido a sua dopamina e o seu cérebro, quando ele para, ele precisa de mais. Então a dopamina ali é como se fosse o hormônio do prazer e vai liberando de forma muito sutil, acalma de forma sutil e a gente nem percebe o que está acontecendo, nem sabe, né? Então é por isso que a informação liberta, porque quando a gente sabe o que acontece, a gente se conhece, a gente se analisa. Bom, Nanda, eu quero te perguntar também, as plataformas, elas realmente elas são pensadas para gerar essa dependência, né? Como que isso é feito na prática? Tem um documentário maravilhoso chamado Enigma das Redes. E ele foi feito pelos criadores das redes sociais. Eles falam que se você não paga pelo produto, você é o produto. E a ideia deles, a referência, foram os cassinos. Então, o feed infinito, ele tem justamente essa ideia para fazer você ficar eternamente sem perceber que o tempo está passando. E aí você fica assistindo um vídeo, outro vídeo, e você não percebe que está ficando viciado. Nossa, e tem uma coisa mais valiosa do que o tempo? Tempo perdido não volta, né? E muitas vezes nós jogamos horas do nosso dia no lixo, fazendo coisas que não acrescentam em nada na nossa vida, que é só girando o feed, né? De forma total, sem intenção nenhuma, porque uma coisa é quando você tem uma intencionalidade de fazer uma pesquisa, de aprender algo, outra é quando você está só alimentando o vício. E a ansiedade e a solidão têm relação com o uso excessivo de redes? Sim, hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade em criar relações profundas, porque é muito mais simples você trocar ali nas redes sociais, não precisar lidar com as dificuldades. Quando você não quer mais, você desliga o celular, bloqueia, corta as relações. E quanto mais a gente se isola da vida real, termina que a gente evita mesmo estar ali em sociedade. Inclusive no Japão, né, hoje em dia, existem muitos restaurantes que é uma mesa só para você não interagir. Você não interage nem com o garçom. Isso é um país que tem muita tecnologia, né? Tem muito hábito de ter rede social. Então, sim, tem muita influência, com certeza. Nossa, e nós somos seres sociais. A gente precisa se desenvolver através dessa comunicação, através desses desafios que a gente vai vencendo com o outro. E esses desafios vencidos, eles formam conexões fortes, né, de amizade, familiar. E quando a gente se isola, isso não acontece, né? Então, muitas vezes, você pode não ter nenhum amigo e não sabe por quê. Porque a sua vida, ela está mais na rede do que na realidade. Quais são os principais malefícios emocionais e psicológicos do uso exagerado das redes sociais? Bom, existem alguns.
Mas eu acredito que a comparação, ela é um grande problema hoje em dia, porque a gente não sabe mais separar o que é real na internet e o que não é. Se você não tem essa consciência, você vai viver comparando a sua realidade, o seu backstage, com o palco do outro. Então você está sempre vendo ali as glórias, as vitórias, enquanto na sua realidade você vê o que de fato está acontecendo, mas você não vê na vida do outro. Então a comparação para mulheres, o padrão estético, né, de você acha que aquela foto ali é a realidade, mas tem um ângulo perfeito, tem montagem, tem um filtro. Então tudo isso vai gerando uma insatisfação com a própria vida, gerando um vazio muito grande, uma autoestima que vai ficando frágil, a necessidade da pessoa se isolar, porque se todo mundo que ela vê ali nas redes é perfeito, tem uma pele perfeita, tem um corpo perfeito, tudo isso com muitos parênteses, né? Ela vai evitar de socializar. Então, a Nanda citou que uma coisa muito grave aí é essa comparação que acontece o tempo todo, né? Isso faz com que as pessoas sejam menos gratas pela vida delas, isso faz com que desperte sentimentos ruins também dentro delas, sentimentos que paralisam, sentimentos até mesmo de inveja que não fazem bem para ninguém. Então, sentimentos de tristeza, de ansiedade por não conseguir alcançar aquele ideal. Então, a gente precisa viver mais a beleza da nossa realidade, né? Focar mais na gente do que no outro. Nanda, e em termos físicos, o que pode acontecer com quem passa horas e horas na internet? O que pode acontecer com o intelecto dessa pessoa? O que pode acontecer com as emoções, com o físico dessa pessoa? O sono ser atrapalhado, e o sono é a coisa importante para a nossa recuperação, não só do nosso corpo físico, mas da mente também. Assim como a postura, quando a gente vai andar na rua, é muito rápido a gente achar alguém com a corcunda olhando para baixo, né, com o celular. Os olhos também. Então, tem algumas coisas. É verdade, olha gente, que isso que ela falou é muito importante, se atente a isso. Você está andando corretamente, né? Ou você já está com a sua postura aí toda destruída pelo excesso, né? Você não consegue mais andar ereto, já anda todo torto, pode ocasionar problemas de coluna. Então ela falou dois pontos muito importantes, que é o sono e a postura. Como o vício digital afeta a produtividade, os relacionamentos e até a autoestima? A gente já falou, inclusive, bastante sobre isso, né? Em relação à produtividade, como a gente falou, hoje em dia os vídeos estão cada vez mais curtos. As pessoas têm cada vez menos paciência de assistir um vídeo longo, de assistir um filme, ler um livro. Então, quando você vai trabalhar, é muito difícil você manter ali o foco centrado. Você sempre vai querer buscar ali uma dopamina, né? Alguma recompensa. Então, o vício do celular causa muito essa procrastinação também. Nossa, e se atrapalha pessoas comuns, imagina quem tem algum problema como TDAH, por exemplo, que já tem uma dificuldade de concentração. Então, essa necessidade de estímulo, né, acaba prejudicando bastante, porque a gente não consegue se manter concentrado nas atividades importantes do trabalho, né? Isso. Esse comportamento, ele pode levar também a quadro de depressão e transtorno e ansiedade, não é? Sim, a depressão, aliás, as redes sociais não são a causa da depressão, mas a forma como a gente utiliza, então você evitar socializar, que a socialização é muito importante para a gente, evitar atividades físicas, tudo isso vai causando ansiedade e depressão, além das questões como a comparação, o vazio que as redes sociais vão gerando, o excesso de uso vai fazendo com que a vida digital ela seja muito mais importante do que a vida real, né? E tudo isso
ajuda a pessoa a ter depressão. Viu, gente? Vocês estão escutando aqui que é importante saber equilibrar, que tudo precisa de equilíbrio, né? E como a Nanda já falou, crianças e adolescentes, eles são mais vulneráveis a esse tipo de dependência. Nanda, e os adultos, de que forma o vício em rede se manifesta neles? Nos adultos não muda muita coisa, porque se a gente não conhece quem a gente não tem a nossa autorregulação emocional, atrapalha da mesma forma como o adulto, como a criança e o adolescente. Só que o adulto tem a questão do trabalho, outros tipos de demanda, então exige um pouco mais de autorregulação ali, de quanto tempo você está passando, o sono, né? As pessoas que trabalham e acordam muito cedo, vai dormir, sei lá que horas nas redes sociais, isso vai atrapalhar a saúde. Sim. Aí depois fica falando que não tem tempo para nada, quando na verdade, né? Gastou muito tempo, sei lá. Eu acho que a Ananda até comentou aqui já que o brasileiro passa em média 6 horas, não é, Nanda? Por dia nas Mais de redes. 6 horas. Como identificar que a gente já perdeu o controle e que é hora de buscar a ajuda de um profissional? Se você não consegue parar, se você não quer também, né? Porque para você buscar ajuda, você precisa entender que você precisa de ajuda. Então, identificar o quanto tempo você está em recursos, você está perdendo tempo, que você poderia estar dedicando à sua vida, dedicando ao seu trabalho, às suas relações. Então, se você está atrapalhando, aliás, se as redes sociais atrapalham a sua vida, já é um momento de buscar ajuda. Não espera a vontade, né? Siga o seu racional, porque a sua vontade é ficar lá. Então você tem que ser mais racional e saber, eu estou com muita vontade de ficar aqui, vou procurar um profissional, porque isso não está sendo bom para mim. Então, essas são... Nanda, e que medidas práticas que elas podem ajudar e reduzir o tempo nas redes para a gente começar a retomar o nosso equilíbrio? É muito difícil a gente falar só pare, diminua, né? Então, observe primeiro como isso tem afetado a sua vida e tome consciência sobre o que você poderia estar ganhando com o tempo que você está ali. Uma coisa que eu gosto muito de praticar na minha vida, eu sempre falo para as pessoas, é praticar o silêncio digital. Quanto mais a gente pratica o silêncio, a presença, a gente consegue sustentar essa falta de dopamina, que na real ela vai ser utilizada de uma forma muito mais benéfica em outras coisas, como substituir para uma leitura, uma atividade física. Tudo isso vai ajudando você a substituir esse tempo que você passa nas redes sociais com coisas que vão de fato trazer benefícios para a sua vida. É um aprender a dominar a si mesmo. Como é poderoso isso, a gente aprender a dominar a si mesmo, né? Existe um caminho para transformar o uso das redes em algo realmente positivo e saudável? Eu acho que as redes, elas são coisas positivas. Ela foi construída, talvez com a intenção não muito boa, né, das pessoas se tornarem produtos, mas a rede social é o que as pessoas fazem dela. Então, eu, por exemplo, crio conteúdos para trazer consciência, uma autoavaliação. Então, se você consome tipos de conteúdos que te ajudam a refletir, a se tornar uma pessoa melhor, a desenvolver espiritualmente, pessoalmente, tudo isso pode ser benéfico. Então, também entender como que você está utilizando e construir o seu eu na vida real e não no seu perfil ali. Nossa, Nanda, eu tenho certeza que eu senti o gostinho aqui da sua paz, do seu trabalho, da sua energia. E eu tenho certeza que tem muito mais, né, que as pessoas podem aprender com você. A Nanda tem um canal no YouTube, um canal super famoso, em que ela leva esse tipo de informação que impacta nas nossas vidas.
Então, eu vou pedir para ela deixar as redes sociais dela para que vocês possam conhecer mais o trabalho dela, que tem muito mais, né, além desse tema. Então, Sim, Nanda. eu falo bastante lá sobre relacionamentos, amor próprio, a gente dominar as nossas próprias emoções e não ser refém da nossa mente. Meu canal no YouTube é Nanda Braga e o meu Instagram é sou.nandabraga. Nanda, quero te agradecer, muito obrigada por vir aqui falar desse tema tão importante. Eu esperava só que o áudio tivesse ficado um pouquinho melhor, mas enfim, muito obrigada a quem ficou aqui com a gente até agora, que você possa conhecer mais o trabalho da Nanda, ser impactado, aprender mais sobre esse assunto, né? Colocar em prática. Gente, agora nós vamos para um rápido intervalo, mas fica aí, não sai não, porque daqui a pouco a gente vai falar de poesia e sobre o projeto Cais da Poesia. Então, olha, não sai, é aí que a gente já volta. Voltamos. E agora nós vamos falar de arte, poesia, tema que eu amo. E para falar sobre isso, eu convidei o Willamy Belfort, poeta, músico aqui da nossa terra. E a gente tem que honrar, né, os nossos artistas. Willamy, muito bem-vindo. Obrigada por mais uma vez estar aqui no programa Saudações. Eu que agradeço, Érica, pelo convite. Willamy, você está com um projeto, né, o Cais da Poesia. Conta pra gente mais sobre esse projeto, para quem é daqui de São Luís e gosta de poesia, se interessa, conhecer mais. Como o próprio nome já diz, Cais da Poesia, e é voltado para a nossa capital, São Luís, que é uma cidade tombada pela Unesco. É uma cidade que respira arte, que respira cultura, então por isso Cais da Poesia. É justamente um espaço onde a gente desembarca e é recepcionado pela poesia. Então, justamente essa é a temática que esse projeto ele vem trazer dentro da nossa cidade. Aí tem um local específico em que as pessoas podem estar visitando? Onde é que está acontecendo? Então, o projeto, na verdade, ele culmina na publicação de um livro, cujo título é o mesmo, São Luís Cais da Poesia, mas antecedente a essa publicação, nós estaremos realizando aqui na nossa cidade, depois no exterior, né, que é um trabalho, uma edição bilíngue, uma exposição interativa. Essa exposição ela vai acontecer no Museu da Imagem do Som, ali onde fica o Forte Santo Antônio da Barra, próximo ao Espigão, e é aberto ao público. Quem quiser acompanhar pode seguir, inclusive, o projeto nas redes sociais, slz.cais da Poesia. E após essa exposição, que reúne fotos do centro histórico e esses textos poéticos em português e inglês, nós também faremos uma exposição audiovisual, referente a esse trabalho que a gente está produzindo. As pessoas podem ter toda essa experiência, toda essa imersão nesse projeto, né? Sim, exatamente. E aí elas podem ampliar o imaginário, ganhar repertório, observando tudo isso, né? Toda essa arte feita por vocês. Quem está participando desse projeto além de ti? Então, esse projeto, ele, em suma, toda a produção literária é de minha autoria, né, os poemas, mas eu convidei algumas amigas escritoras que já acompanham meu trabalho, que já participaram em edições anteriores desse projeto. Willamy, como nasceu a ideia de criar um projeto que faz da cidade uma metáfora viva de amor e da memória? Veio justamente dessa jeito de observar o cotidiano. São Luís é uma cidade que respira arte, que respira poesia, Ilha do Amor, terra de grandes poetas, Atenas brasileira. Então, justamente a partir disso, dessa minha vivência quanto artista, mas também quanto ser humano, dessa paixão pela minha cidade, foi que surgiu essa ideia de homenageá-la através de uma produção que une fotografia, literatura e o audiovisual. Como que se deu essa fusão entre a poesia e a fotografia e de que forma elas se complementam na narrativa da obra? Então, a minha poesia, como alguns críticos literários já escreveram sobre, é muito visual, né? Muito fotográfica. E eu acredito que
a poesia, ora, é uma fotografia e a fotografia, ora, é uma poesia. E como muitos dos meus poemas eu escrevi inspirado em fotos do centro histórico, eu simplesmente estava caminhando pelas ruas do centro histórico e parava, observava e começava a escrever, né? Então, justamente essa troca entre ora literatura, ora fotografia. E por que não registrar isso em um livro, né, e fazer essa ponte? Então, as fotos, elas dialogam com os poemas, assim como os poemas dialogam com as fotografias. Que lindo e que importante, né? Porque isso vai fazendo a gente criar repertório. E a gente também vê a beleza que muitas vezes a gente não consegue ver. Sim, sim. Aí, de repente, através de uma obra dessa, a gente consegue ver a beleza do nosso centro histórico, começar a apreciar um pouco mais, a ter um lugar para ir, né, no fim de semana, que é passear mesmo. E valorizar o patrimônio que a gente tem, né? Sim, e que muita gente desconhece, inclusive quem é daqui da nossa cidade. Tem muitos lugares que a gente não conhece, né? Aqui mesmo em São Luís. Além do livro, o projeto ele se expande em videopoema que unem literatura, música e performance. Sim, isso aí foi uma ideia que, na verdade, foi quem de fato deu origem a esse projeto. Esse projeto eu já desenvolvo há 5 anos aqui em São Luís e eu sempre fazia antecedente à data de aniversário da cidade. Não especificamente vinculado ao aniversário, mas é uma data propícia por conta da temática, onde eu declamava poemas de minha autoria, que foram pessoas da rede social que pediam: Willam, declame seus poemas. E eu comecei a gravar no Centro Histórico. Depois eu percebi que os meus textos poéticos faziam alusão ou a esses espaços do centro histórico ou esses cenários ilustravam os meus textos. Então daí veio a ideia de fazer os videopoemas. E é uma forma também de democratizar o acesso à produção literária, porque muitas pessoas ainda são analfabetas, infelizmente, e através do audiovisual, as pessoas, além de ouvir, vão poder visualizar esses cenários. Ao invés delas só imaginarem como é que seria esse espaço aqui, lendo o texto do poema, elas vão poder vivenciar através do vídeo o poema. E justamente eu conto com outras pessoas para estar fazendo esse trabalho, que é a poetisa e escritora Emanuele Santos, a poetisa e escritora Maura Luza Frazão, e toda uma equipe, né, que está ali gravando, participando do elenco, ilustrando as cenas de casal, porque a nossa cidade é uma cidade muito romântica, né, principalmente no horário do pôr do sol. Então a modernidade aí, a tecnologia está propiciando, né? Sim, sim, é a junção do tradicional e o contemporâneo. Que interessante. É uma imersão bem profunda. É tipo a imersão ali de Van Gogh? Sim, sim, sim. Que eu entendi. Como artista e educador, você tem se destacado por unir arte, tecnologia, emoção em seus trabalhos. Como que faz para juntar tudo isso? É uma pergunta bem ampla, né? Uma resposta ainda mais ampla. Eu diria que eu tenho vários períodos. Eu tenho um período que eu apenas escrevo, tem um período que eu apenas toco piano, tem um período que eu me dedico só à parte do ensino, mas em si, a arte, ela faz parte da nossa vida, assim como nós fazemos parte dela. Então é uma coisa assim do meu dia a dia, do meu cotidiano. E fazer essa ligação, essa conexão entre essas linguagens artísticas e essas ciências sociais e tecnológicas, né, ao meu ver, é mais do que uma missão de democratizar o acesso a todas essas produções de forma humanizada, né, em que todas as pessoas possam se sentir próximos, se sentir íntimos a essas produções e se reconhecer nelas. Willam, qual o impacto dessa arte na vida das pessoas? Por que as pessoas precisam aprender a apreciar essa arte? Precisam se voltar para a leitura? Então, a gente vive muito, hoje em dia principalmente, voltado para as tecnologias, para as redes sociais. E é uma forma de chegar, de levar a literatura até essas pessoas que às vezes nunca não tiveram a oportunidade de ler um livro, ou por falta de interesse ou por falta de oportunidade. Então a tecnologia ela vem justamente para isso, para facilitar essa conexão, esse conhecimento. E isso vai refletir em quê? Pode incentivar outros escritores a
transformar as suas produções também na parte da tecnologia, pode incentivar a própria sociedade não só a consumir esse conteúdo, mas também a produzir, né? A observar coisas que até então fazem parte do seu dia a dia, mas elas não percebem por conta daquelas questões rotineiras e que nos cega, né? Isso é uma coisa que ninguém pode fugir, faz parte da nossa vida. Então, a arte é para todos, né? Sim. Alimenta a alma, o intelecto, e todos precisamos, né, consumir desse momento aí para se desligar também. Se E reconectar, mergulhar em algo. reconectar consigo mesmo. Tem um compositor alemão, o Johann Sebastian Bach, que ele dizia que o objetivo e meta final da música não deveria ser outro senão a glória de Deus e o prazer da alma. Eu gosto de parafrasear trocando, ao invés de ser música, pela arte, né? O objetivo e meta final da arte não deveria ser outra senão a glória de Deus e o prazer da alma. Exatamente isso, gente. E isso vai enchendo a nossa vida de beleza, vai nos dando repertório, nos fazendo crescer, né? Porque o nosso fim, o nosso objetivo tem que ser a evolução. Sim. Né? Willam, muito obrigada por mais uma vez estar aqui no programa Saudações. Te desejo muito sucesso. Obrigado. Que Deus continue te guiando, abençoando esses propósitos de levar poesia, música para a vida das pessoas. Eu que agradeço pelo convite, quero aproveitar a oportunidade para informar que esse é um projeto, é uma edição bilíngue, português e inglês, o que é importante porque a nossa cidade é uma cidade patrimônio histórico da humanidade e vai trazer mais visibilidade para a nossa cidade, impulsionando também não só a literatura, mas o turismo e a valorização da nossa cidade pelas próprias pessoas, que são nós ludovicenses. Com certeza. Muito obrigada, Willam, por estar mais uma vez aqui. Sucesso. E vamos, gente, vamos conhecer esse projeto, vamos apreciar. E é isso, o programa Saudações fica por aqui. Desejo a todos um ótimo sábado, que fiquem com Deus e até mais. Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas, psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações. Una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade.